Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 11 dos jovens, que tem por título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Neste quarto e último trimestre do ano, a prova da vossa fé vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nesta lição, nós veremos o caminho do Espírito Santo desde a criação até os dias atuais. A ação do Espírito Santo nas Escrituras. Também veremos o significado da questão do sopro de Deus e da iluminação para que os apóstolos compreendessem a obra de Cristo, pois eles estavam tristes e chorando. Ou seja, quando foi que o Espírito de Deus foi dado aos apóstolos? Nós compreenderemos também o que significa quando Jesus disse que ele, quando vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então te convido a ficar conosco até o final, pois daremos também sugestões de livro para que você possa ter mais subsídio para a sua aula. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Iremos seguir a nossa abordagem da lição, fazendo um exegese do texto bíblico, depois buscando a coerência teológica e bíblica do conteúdo. Também passaremos o conteúdo proposto da lição e, por fim, buscaremos aplicar como usar este conhecimento na nossa vida. Para iniciar, eu quero dar uma dica de vídeo que está no nosso canal principal Bíblia de Fato. É uma pregação, uma ministração que Deus nos concedeu, quem tem por título O Caminho do Espírito Santo até a Igreja, onde eu prego nesta oportunidade sobre o Espírito Santo e sua ação sobre o homem desde o início da criação até a data atual da igreja que prega o Evangelho do Senhor Jesus. Então vai lá, consome esse material, também está bem interessante. O texto bíblico está em João, capítulo 16, os versículos 7 ao 15. E aqui vai uma dica especial para o professor de escola bíblica dominical. Para compreender bem este assunto do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, inaugurando a igreja, é preciso ler do capítulo 13 de João até o capítulo 17. Para completar este assunto, lê todo o contexto da ressurreição e da subida de Jesus até os céus nos 4 evangelhos, como também Atos capítulo de número 1 e número 2. Se você ler todo esse contexto que agora eu lhe dei a dica, você terá agora, como disse o pastor D.A. Carson, quando você for preparar um esboço, leia muito a Bíblia para que você pense como Deus pensa e também adquira humildade, por saber que não compreendemos todas as coisas e saber que é o Espírito que nos ilumina. Mas o texto bíblico de João 16, a partir do 7, diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Esse é um dos primeiros textos e mais importantes desta lição, porque é aqui que temos a base para meditar sobre quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre a igreja. E aqui eu vou sugerir um outro vídeo que ele é bem mais completo, que é o vídeo Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, também que está no nosso canal principal, canal Bíblia de Fato. Lá nós mostramos dentro dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos, confrontando o texto de Jesus Cristo com a descida do Espírito Santo em Atos 2 e confirmando em que momento o Espírito Santo veio. Em João 7,39 está escrito: O Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. O próprio Cristo deixou bem claro: se eu não for, o outro não poderá vir, mas se eu for, enviá-lo-ei. Todas as vezes que você vê Jesus Cristo falando sobre o Espírito, ele fala sobre o futuro, porque ele precisa subir à direita de Deus, sentar-se e receber a promessa do Pai
e enviar o Espírito Santo. Então, se ele não for, o Espírito Santo não vem. Então, ele precisa ser glorificado. E o que é ser glorificado? É ser ressuscitado? Não. Ser glorificado é retornar para o Pai. Você pode encontrar isso em João capítulo 17, quando Jesus Cristo diz que, Pai, eu terminei a obra que me deste para fazer. E qual era a obra? Que eles creiam que tu me enviaste, que eu sou o Messias, os 12, para que eles pudessem pregar depois de receber o Espírito Santo. Aí ele diz, agora glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo se formasse. Ou seja, antes de Filipenses 2, em que o Senhor se esvaziou da glória de estar na presença do Pai e veio à terra. Então é essa presença, é essa glória que Jesus está falando. Então, para o Espírito Santo vir, é necessário Jesus subir. Então, antes da ascensão ou subida de Jesus, o Espírito Santo não foi dado à igreja, porque a igreja ela se estabelece na terra através de 5 fases. Primeira fase, a pregação do reino através do Senhor Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão e, por último, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, inaugurando agora a igreja que tem entendimento, iluminação, capacitação e poder de Deus para fazer a obra. Então vai lá no nosso vídeo quando o Espírito Santo foi dado à igreja e você vai ver esse assunto bem mais detalhado. No versículo 8, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A mesma obra que o Espírito Santo fará no mundo todo, Jesus Cristo fez no seu próprio ministério. Tanto que Jesus chama o Espírito Santo de o outro. Esse outro não é uma palavra pejorativa, é o outro igual a mim, o outro de mesma essência, de mesma natureza. O outro, ele virá, ele vos convencerá, ou seja, ele continuará e me glorificará nesta obra que Deus me deu para realizar. Em 2 Coríntios 4,4 está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E se o inimigo cega os incrédulos, o Espírito Santo trará entendimento, iluminação e convencimento. Veja, o versículo 8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Ele convencerá. Na Bíblia de Jerusalém, o versículo 8 ele está traduzido de uma forma majestosa. Diz, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Então, dizer que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, convencer que eles estão em pecado para eles aceitarem Jesus. Quando a Bíblia Sagrada diz que e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, em Filipenses 2, ali também não está falando de aceitar Jesus, mas toda língua reconhecerá que ele é Senhor. Assim como também foi no contexto de Elias e os falsos profetas, eles tiveram que declarar que só o Senhor é Deus. Já a aceitação a Cristo, Jesus, através da pregação do Evangelho, mostra que ele é a salvação. É por isso que o texto continua e não para aí. Diz que convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E que pecado é esse? Que justiça é essa? E que juízo é esse? E aí onde o texto continua. Do pecado, porque não creem em mim. A base desta missão do Espírito Santo de convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo é baseado na vitória de Cristo sobre o pecado, em suportar a cruz e o sofrimento, para assim, quando ele for levantado, todos atrair a si. Vamos conferir alguns textos, e o primeiro dele é 2 aos Tessalonicenses 2:12, que diz, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em Apocalipse 1:8, Jesus Cristo diz que estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno na mão. A autoridade da condenação e a autoridade do céu está sobre o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então, qual é o pecado que o Espírito Santo convencerá o mundo que eles estão em pecado? É o pecado da incredulidade. Porque a salvação ela vai ser anunciada, ela está sendo anunciada em Jesus Cristo para revelar ao mundo a sua culpabilidade, que eles cairão no inferno, mas não cairão inconscientes, mas ouvirão a revelação do Senhor de alguma maneira, por algum caminho, eles ouvirão que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Salvador, e muitos não creem, porque o inimigo de nossas almas cegou o entendimento deles. Mas o Espírito Santo tem poder para convencer e dar iluminação da obra de Cristo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, convencer o mundo da sua incredulidade. Depois diz que ele vai convencer o mundo da justiça. E que justiça é essa? Veja que em João 15 e versículo 22, o texto diz: Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A justiça em Cristo que nos dá a salvação é a sua vitória sobre a lei, sobre o pecado, sobre o sofrimento. Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele estabeleceu a sua justiça. E agora nós podemos andar nessa justiça, andar em espírito, fazer a vontade de Deus, andar com as armas da luz, se entregarmos a nossa vida ao Senhor depois de ouvir o Evangelho, e tendo feito isso, recebemos o selo do Espírito, ou a morada do Espírito em nós, que garante a nossa salvação. A justiça foi estabelecida. Romanos 8, primeiro, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a justiça está estabelecida quando se entrega ao Senhor, faz a sua vontade até a sua volta. Então o Espírito vem convencer de que eles são incrédulos e vem convencer de que eles não estão na justiça do Senhor. Eles não estão fazendo a vontade do Senhor. Por isso que ele segue no texto dizendo da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Por que ele diz isso? Porque a obra que o Espírito Santo vai fazer, o Senhor Jesus Cristo também fez. Ele diz em 15:22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora vocês não têm desculpa do pecado. Vocês foram convencidos. E Jesus Cristo foi embora. Então ele fala no sentido daqueles que ouviram ele, mas também no sentido daqueles que o Espírito Santo vai agir e vai trabalhar. E agora, pela fé, porque mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, pela fé, através da pregação, nós devemos crer que em Deus, através do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo, nós somos justificados. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo. Veja o que o próprio Senhor Jesus Cristo, nesse contexto, veja que eu estou entre os capítulos 13 e 17, não saio deles, porque são esses capítulos que nos ensinarão toda a obra do Espírito Santo após a subida, a ascensão do Senhor Jesus. Em João 13, 31 a 33, olha o que o texto diz. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. Quem foi que saiu? Judas. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Esse glorificar é o retorno dele ao lado do Pai e o próprio Espírito Santo continuará essa obra de glorificação. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Ou seja, Jesus Cristo está se despedindo porque vai para junto do Pai. Ele não levará os seus discípulos agora. Tanto é que em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus Cristo diz, eu não quero que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Para quê? Para que eles façam a obra de Deus. E quando ele cita aos judeus, porque Jesus é judeu, os discípulos são judeus. Quando ele cita os judeus, ele cita aqueles que são da lei. Então ele está falando a palavra judeu, não negando ser judeu, mas dizendo aqueles que querem andar segundo a lei. Eu disse a eles. Quando ele disse a eles? Em João capítulo 8, no capítulo em que a discussão se tornou mais acirrada entre Jesus e os saduceus, chegando Jesus a chamar eles de filhos do diabo. E Jesus disse para eles, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Por quê? Porque ele vai junto para o Pai e eles estão negando Jesus. O pecado de
incredulidade. Não creem na justiça do Senhor. Tanto é que eles disseram: quem deu a este poder para perdoar os pecados? A justiça do Senhor, eles não acreditam. Então vamos lá. Do pecado, de incredulidade, da justiça, porque a obra de Cristo e a salvação nele foi estabelecida e os homens negam isso. E terceiro, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Veja o que João 12, 31 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu. O império da morte foi desbaratado, foi aniquilado. E agora a lei do espírito de vida está estabelecida. O Espírito Santo vai ajudar a igreja a pregar e a manifestar os sinais glorificando Jesus para trazer a salvação àqueles que receberem de bom grado a palavra. Do pecado, de incredulidade, da justiça, porque Jesus Cristo cumpriu a salvação nele e os homens negam, e do juízo. E por que ele cita o diabo, o príncipe deste mundo? Porque a própria Bíblia diz que Jesus não preparou o inferno para os homens. O inferno, o lago de fogo, é um local preparado para o diabo, para Satanás e os demônios e os anjos que junto com ele se desviaram. Então, veja como Jesus é gracioso. Ele sempre fala com uma linguagem não de desprezo com os seres humanos, mas de que ele quer que todos se salvem e venham ao arrependimento. Ele cita o diabo porque é este que está condenado e será lançado lá. Porém, milhares, não sei se bilhões de pessoas também serão lançados no lago de fogo porque não acreditam. Porém, a obra do Espírito Santo será cumprida. Ele convencerá ou estabelecerá a culpa no mundo de incredulidade, de que em Cristo temos a justiça e de que haverá um juízo. O Senhor julgará a tríade satânica, que é o dragão ou o Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Deus os lançará no lago de fogo e enxofre, julgará também os ímpios, e aqueles que não forem encontrados no livro da vida do Cordeiro serão lançados nas trevas juntamente com o diabo e serão atormentados para todo sempre. Então ele irá cumprir a sua palavra. Seguindo o texto, dos versículos 12 ao 15, para nós finalizarmos a exegese do texto bíblico, o texto diz: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. O que Jesus diz com esses textos? No versículo 12 ele diz que tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então até agora o que foi que ele falou sobre o futuro? Ele falou sobre a vinda do Espírito Santo, que vai guiar, vai ensinar, vai ajudar os discípulos, e a obra do Espírito Santo no mundo foi revelado aqui, através do Senhor, no capítulo 16 de João. Aí ele diz que não vai dizer muita coisa agora, porque senão eles não vão suportar. E que muita coisa é essa? Depois que eles recebem o Espírito, a ousadia, aí sim, Jesus se revela, tanto a Pedro, quanto a Paulo, quanto a João, em especial, revela os juízos futuros e o que irá acontecer com a humanidade, em especial ao apóstolo João, no livro do Apocalipse. Ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Daqui a pouco iremos dar as 3 definições de Paráclito ou Paracleto. Mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus chama João para ver mais coisas. Sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Destas é do contexto de João, as 7 igrejas da Ásia. Mas ele vai revelar coisas do futuro. Então Jesus está falando disso. Está falando do Apocalipse, está falando de coisas do futuro que ele não quis falar agora, porque vocês não podem suportar. Por que eles não suportariam? Porque eles não têm ainda a consolação do Espírito. Eles irão ficar tristes. Lembra lá de Marcos 16, versículo 12 em diante? Eles estão trancafiados, tristes e chorando e não compreendem de maneira alguma a obra da salvação através da morte. Só quando Jesus Cristo vem, sopra sobre eles o Espírito, trazendo iluminação e entendimento das Escrituras, segundo Lucas 24,
45, aí eles compreendem a verdade para que possam receber a outra profecia que diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Agora eles conseguem entender por que precisam esperar para ser revestido, porque eles têm agora entendimento da palavra. A prova que eles têm entendimento da palavra é que em Atos capítulo 1, Pedro traz as escrituras para dizer que é preciso colocar outro no lugar de Judas, porque ele foi para o seu caminho. Completa os 12, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem. Mas vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas o texto continua: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aí no versículo 12, Jesus, para não ficar sem glorificar o Pai, ele diz: tudo que o Pai tem é meu, por isso que eu disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai falar do que eu dou a ele. Aí depois ele diz: mas eu estou dizendo isso porque o Pai e eu, tudo que nós temos é nosso, mas ele glorificará o Pai. Todo o ministério do Messias é glorificar ao Pai e mostrar aos homens que ele foi enviado do Pai para uma grande missão. E agora a Trindade Santa envia a terceira pessoa, e isso não é algo bíblico, foi criado de forma sistemática por causa da revelação progressiva, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão nas Escrituras. Então é chamado de terceiro, não porque há algo inferior no terceiro, porque os três são uma mesma pessoa, apenas por ordem progressiva de revelação e de atuação para a salvação nos homens. Então o Espírito Santo virá e dará prosseguimento a esta obra. Vamos sair aqui do texto bíblico, para que nós não venhamos falar tudo que está nos tópicos agora, e vamos para primeiro, segundo, terceiro tópico e dar uma analisada no que o comentarista trouxe para nós dentro do assunto fé para crer que o Espírito Santo é Deus. O comentarista da lição, ele foi cirúrgico quanto à obra do Espírito Santo. Ele não cometeu o erro que algumas pessoas cometem e que há até em alguns livros teológicos, dizendo que o Espírito foi dado à igreja lá no sopro de Jesus, o sopro da iluminação e do entendimento das Escrituras, e que só depois, em Atos 2, foi a descida só do poder. E isso traz um grave problema quanto à promessa do Pai. Jesus falou antes da sua subida que ele iria enviar a promessa do Pai, por isso que eles precisavam ficar na cidade de Jerusalém. Qual é a promessa do Pai? A vinda do Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. Antes de entrar em Atos capítulo número 1, o primeiro tópico fala sobre a questão da revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É claro que toda a obra do Espírito Santo não está de forma sistemática revelada no Antigo Testamento. Mas há textos no Antigo Testamento que citam a Trindade: Deus, o Filho do Homem e o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, que está atuante desde a criação, está atuante em capacitar profetas, reis, sacerdotes, levitas para a obra do santuário. A própria presença do Espírito Santo vem na Kavod, sobre a Arca da Aliança, também como coluna de fogo ou de nuvem. Aparece também dentro do fogo no Monte Sinai. O Espírito de Deus vem no vento, ou seja, o Espírito de Deus sempre capacitando e se revelando, atuando segundo as ordens do Deus Todo-Poderoso e ministrando aos corações acerca daquele que haveria de vir sobre a face da terra, que é o Filho de Deus. Aquele que é da família de Abraão, o filho de Davi, que é Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus, no Antigo Testamento, apareceu em algumas teofanias, como, por exemplo, a Jacó e a Josué como príncipe do exército do Senhor. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve presente, se revelando e se manifestando e atuando desde o início da criação. Então, cuidado com alguns ensinos, que o Espírito Santo desce, sobe, depois volta, depois abandona a terra. O Espírito Santo está presente, sempre esteve, nunca sairá e permanecerá firme e atuante no universo, sempre. No Novo Testamento, o Espírito Santo continua se revelando em sonhos, se revelando através do poder de Deus para encher João Batista do Espírito Santo, criar Jesus Cristo dentro de Maria sem a necessidade do varão, pelo próprio poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está ungindo as pessoas, conduzindo Simeão, conduzindo Ana, lembrando aos pastores que Jesus Cristo nasceu, convencendo, mostrando,
revelando e atuando no ministério do Senhor, quando ele usa a palavra que ele opera pelo dedo de Deus. Ou seja, ele foi ungido, conforme Isaías 61, pregação de Jesus Cristo, foi ungido pelo Espírito para fazer a obra, para evangelizar. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo, ungindo para a obra do Messias. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus Cristo é o Cristo. O Espírito Santo foi soprado pelo Senhor como uma iluminação para que eles compreendessem as Escrituras e não fugissem como os dois que iam de caminho para Emaús, que Jesus Cristo teve que aparecer a eles e trazê-los de volta através da revelação de que ele é o Cristo. Então a obra do Espírito ela é completa. E lendo o contexto, você não comete erros sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na pessoa de Jesus Cristo. O comentarista ele foi feliz, eu queria que você, professor, conferisse comigo aqui. No terceiro subtópico do primeiro tópico, o Espírito Santo e Jesus. E ele diz aqui no finalzinho: sem a morte, a ressurreição e a ascensão, que é a subida de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo não seria cumprida. Ou seja, a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. Porque se eu não for, o outro não poderá vir. Então a regra é essa: eu subo e ele desce. Se fôssemos fazer em relação à Trindade um emoji de WhatsApp, o emoji seria basicamente assim: um fogo, uma carinha e um outro fogo. Ou seja, Deus é espírito, o espírito de Deus. Deus é espírito. Depois, Jesus Cristo recebeu um corpo. Você confere isso no Salmo 40 e em Hebreus capítulo 10. E esse corpo era necessário, porque o sacerdote é tirado de entre os homens e sem derramamento de sangue não há remissão. E o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é o Espírito. Então, Espírito, corpo e Espírito. É por isso que, baseado nisso, eu acredito, eu não consigo convencer você biblicamente, mas eu acredito que na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor, nós veremos não duas ou três pessoas, nós veremos o Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono, assim como ele se revelou vindo no seu carro na terra em algumas passagens bíblicas. No segundo tópico, sobre o Espírito Santo como consolador, o comentarista continua ratificando a obra do Espírito Santo no tempo certo e na hora certa. Confira comigo no segundo subtópico, a presença permanente de Cristo. Ele começa dizendo que Jesus tinha que concluir o seu ministério para que pudesse o Espírito Santo estar presente com seus discípulos e guiar, tendo como missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo teria a missão de vir para, através dos apóstolos e discípulos, pregar o evangelho do reino e convencer o pecador do seu pecado. Mas sobre a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo que vê, que fala, que convence, que entristece, que mora, que revela, que lembra, o Espírito Santo e o significado ou a definição da palavra usada para Espírito Santo, paráclito ou paracleto, é a junção de duas palavras. A palavra disjunto ou colocado disjunto e a palavra eleitos, cleto, eleitos. Então, quem é o Espírito Santo? Na definição após o Consolador e advogado, relacionado ao ministério da igreja, o Espírito Santo é aquele que é colocado do lado dos eleitos para ajudar no ministério. Então, o Espírito Santo não é só consolador, o Espírito Santo não é só advogado nas nossas falhas. O Espírito Santo sofre conosco, segundo Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. Aquele texto também diz que a igreja sofre e que os homens, a criação também sofre pelo desejo ou a expectação da manifestação do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, basicamente, esses são, na Bíblia, os três significados do Espírito Santo. E a batalha que nós temos nesta vida é conservar a comunhão com o Espírito Santo, não entristecer o zelo, o amor e a obra que ele tem por nós, porque ele ora em nós e ora através de nós. Deus quer nos usar para nós mesmos, para a nossa família, na igreja, no mundo. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo está presente. Jesus Cristo diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E o próprio comentarista, ele usa aqui no subsídio número 2 uma adaptação da lição de 2015 e ele coloca esse trecho aqui no tópico de número 1. Então ele usou algo de lições antigas e trouxe aqui para a lição atual. Já no terceiro tópico, o que há no terceiro tópico? É a relação do Espírito Santo com as Escrituras. Então, nesse terceiro tópico, você, professor, vai falar basicamente de 3 coisas: revelação, inspiração e iluminação. Revelação, inspiração e iluminação. O que significa cada uma delas? Qual a diferença e a relação de revelação, inspiração e iluminação? Revelação é Deus tornando-se conhecido. A própria palavra Apocalipse significa revelação. E o que é revelação? É destampar a panela, é abrir a cortina, desenrolar para retirar aquilo que estava oculto, que estava por trás ou por baixo. Então, revelar é Deus tornando-se conhecido. Então, Deus se revela de várias maneiras e a qualquer pessoa que ele quiser revelar. Ele não se revela só aos seus servos. Ele se revela a Faraó, se revela a Nabucodonosor, se revela a Ciro, se revela ao falso profeta, se revela ao ímpio. Deus simplesmente se manifesta e se revela da maneira que ele quiser, a quem ele quiser. Tanto é que a obra do Espírito Santo é revelar ao mundo o pecado que eles se encontram. Então, revelação é Deus tornando-se conhecido, e isso acontece de várias maneiras. Através da revelação geral, que são a natureza, as coisas que são criadas, que revelam e manifestam a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus se revela através também de anjos, através de sonhos, através do próprio Filho, que segundo Hebreus 1:3 é a expressa imagem da pessoa do Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo e Deus se revela através das escrituras inspiradas. Então, Deus se revela e de que forma Deus revelou as escrituras para que os homens escrevessem as escrituras? Através da inspiração. Veja que a palavra inspirar é puxar o ar para dentro. Então está relacionado ao ar, com pneuma. Então, inspirar, puxar o ar. Expirar, colocar o ar para fora. Então, quando alguém morre, ele expirou. Quando alguém entende que teve uma ideia para um quadro, uma ideia para uma música, a pessoa diz: eu fui inspirado, fui colocado para dentro, colocou para dentro aquilo que eu necessitava para escrever, porque não estava em mim, eu fui inspirado para isso. Então, o que é inspiração? Inspiração é a capacidade de captar a revelação e registrar a revelação. A revelação foi registrada. A Bíblia Sagrada é a revelação verbal da pessoa de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É nela que estão contidas as palavras do Deus Todo-Poderoso. E a própria Bíblia, em Pedro e também em Paulo, diz que essa revelação e essa interpretação das Escrituras não é de vontade ou de sabedoria humana. Não são os homens que, pela sua própria vontade, interpretam a Bíblia. Por isso, aqui cabe até um conselho ao professor de escola bíblica, ao pregador e ao pastor. Não é aquilo que a gente acha que a Bíblia diz que ela diz. É estudar, se esmerar e descobrir o que a Bíblia diz sobre si. Então, o contexto ele fala muito. Tanto é que essa questão do Espírito Santo, ao longo das Escrituras, a própria Bíblia deixa muito bem claro que nós não podemos cometer erros em relação à ação do Espírito Santo no mundo e na igreja. Revelação, Deus tornando-se conhecido. Inspiração, o ato de captar e registrar a revelação de alguma maneira, quer seja na parede, quer seja no pergaminho, quer seja nas tábuas, né, de pedra, enfim. Depois registra tudo isso. E o que é a iluminação? A iluminação foi aquilo que também o Senhor deu aos discípulos quando soprou sobre eles a iluminação. Lucas 24:45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso que Jesus Cristo, antes mesmo de soprar, teve que pregar as Escrituras para os dois que iam de caminho para Emaús. Ele não apenas soprou sobre eles, eles foram soprados ou receberam o sopro quando eles se juntaram com os outros. Então ele se revela, eu sou o Cristo, eles entenderam o que é, tiveram temor por causa disso, aí ele sopra para que eles entendam. Porque ninguém compreenderia que o Messias viria e os romanos iriam sacrificá-lo, iriam matar o Messias. Mas com o sopro,
eles compreenderam e puderam esperar até Atos capítulo 2. A partir daí, para finalizarmos a obra do Espírito no ponto inicial da igreja, temos agora Jesus Cristo, depois de soprar o Espírito, pedir para que todos fiquem em Jerusalém juntos, para que do alto sejais revestidos, porque eu vos enviarei a promessa do Pai. Então ele deixa bem claro, se confere nos textos dos últimos capítulos dos evangelhos. Quando entra no capítulo 1, o versículo 8 ele é muito esclarecedor, porque primeiramente os discípulos têm dúvida quanto às questões escatológicas, mas lembre que no texto bíblico Jesus Cristo diz, tem muita coisa para me dizer, mas eu não vou dizer agora porque vocês não suportarão. Aí eles perguntam, quando será o fim destas coisas? Eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Leia o texto comigo de forma correta. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, vírgula, que há de vir sobre vós. Quem há de vir sobre vós? O Espírito Santo. Então vocês receberão a virtude, vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir, mais uma vez, lançando para o futuro a vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, até Atos capítulo 1, não estava presente. Por que não estava? Porque Jesus estava aqui embaixo. Simplesmente isso. A regra é clara, né? Jesus está embaixo, o Espírito Santo está em cima. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Simples assim. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Por isso, não deixe de ler João do capítulo 13 até o versículo 17. É muito importante. Os últimos capítulos dos Evangelhos e Atos 1 e Atos 2. Você lendo todos esses textos, elucida e o Espírito de Deus convence você aí da verdade da ação do Espírito Santo. Então, depois disso, cumpre-se no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som comparado a um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles linguetes, ou seja, um pedaço de raio de fogo sobre eles e que pousou sobre eles. E eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. E aqueles que ouviam percebiam que na linguagem da pátria deles, eles eram entendidos. Eles entendiam o que os apóstolos falavam. Então o Espírito Santo começa com a xenolalia e a glossolalia está presente. Nós não iremos explicar isso aqui. Temos vídeos do nosso canal Bíblia de Fato. Você procura aí, Espírito Santo, línguas estranhas, coloca Bíblia de Fato no YouTube, você vai achar alguns vídeos nossos aí falando sobre isso. E agora o Espírito Santo está sobre os discípulos para os capacitar para a pregação, para através da pregação fazer milagres e sinais e as pessoas serem salvas, como foi na primeira pregação de Atos capítulo 2. Que gloriosa ação do Espírito de Deus sobre o mundo. Esse é o amor de Deus. A ordem progressiva da revelação. Jeová disse que o grande profeta iria vir através de Moisés. O profeta veio, foi reconhecido ali como um grande profeta em João capítulo 4, que prometeu o Espírito que desceu em Atos capítulo 2 e agora está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo nos consola, nos ensina, nos perdoa, nos purifica, nos guia, se revela, nos inspira, nos ajuda e ele está presente conosco para dar prosseguimento a esta grande obra. Portanto, precisamos finalizar com o conselho do apóstolo Paulo, em Efésios 5:18. Não vos embriagais com o vinho em que há a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se encher do Espírito Santo é nossa obrigação para falar as verdades de Deus, doa a quem doer, porque o Espírito veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos nos aproximando do fim do trimestre e também do ano. Essa lição é a lição de número 11, fé para crer que o Espírito Santo é Deus. E na semana que vem estudaremos fé para crer na ressurreição de Cristo. Então iremos tratar sobre ressurreição, iremos citar provavelmente a ressurreição no Antigo Testamento, a ressurreição depois da ressurreição de Cristo, dos santos de Jerusalém e muito mais coisa impressionante dentro das Sagradas Escrituras. Continue conosco. Se você não é inscrito no canal EBD Sim Senhor, se inscreva. Deixe o seu comentário, o que você achou desta aula. Nos ajude compartilhando. Visite o nosso canal Bíblia de Fato e vamos seguir procurando conhecer mais sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo.
Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.